O bom de ter uma conta grande com a Databricks é isso, pessoal. O que eu vou falar aqui com vocês rapidamente? Deixa eu ver aqui como que eu me acho nele. Como que eu passo aqui? Verde. Onde que é? Boa. Beleza. Minha jornada de dado foi bacana, agora com o controle ela não é muito boa não, viu? Para falar rapidamente, em 15 minutos, uma jornada do Santander, que foi muito bacana e é muito bacana viver essa experiência, eu vou falar rapidamente uma transformação. A gente começou essa transformação lá em 2018, qualquer transformação numa organização desse tamanho, ela é super desafiadora. Então, a gente começou isso muito com provocação de tecnologia. Eu sempre ouço muita gente falar sobre como que a gente atende os negócios, como os negócios acontecem e como que a gente deveria conhecer negócio, mas eu ainda acredito que as grandes transformações acontecem por tecnologia e não foi diferente no Banco Santander quando a gente falou em dados. Então, a gente tinha uma estrutura que era relativamente pequena, passando por todos os problemas que a gente passa com dados. Então, só para ver quem já trabalha com dados mesmo, de verdade, quem teve problema aqui com Small File, levanta a mão. Quem teve problema com gestão de Metstore? Quem já teve problema aqui com uso de Spark de forma inadequada de usuário? Quem não levantou a mão não trabalha com dados. Então, nós começamos com muito desafio, com um número de tecnologias super grande e dispersa no banco, e a gente evoluiu muito a forma como a gente trabalha com dados no Santander. Então, a gente começou lá com, sei lá, meia dúzia de usuários de tecnologia, e hoje a gente tem mais de 2.500 usuários na nossa plataforma. Eu posso aqui falar um monte de números, mas na prática, a gente começou uma grande transformação no negócio, muito impulsionado por tecnologia. Mas qual que é o desafio disso? Tem um desafio cultural, tem o desafio de processo, tudo, mas tem um desafio de como que as plataformas ajudam a gente, né? E o grande desafio esse monte de tecnologia e tudo que a gente faz, vale o quê? Então, a gente criou uma mecânica muito bacana no banco de como que a gente extrai valor. Então, tem uma lógica que é super simples, a gente olha o quão fácil ou quão é difícil fazer algum projeto de dados e qual o retorno que ele traz, prioriza e a gente começa a fazer. Só que isso, trabalhar nesse modelo, ele sempre limita a quantidade de coisas que você consegue fazer, porque você centraliza. Aí tem lá nós, nerds de dados, e fala, vamos fazer um data mesh? Mas, cara, fazer isso é um negócio muito difícil. Então, o que a gente fez? Se você for rodar nas 50 mil pessoas do Banco Santander, ninguém fica falando de data mesh, mas todo mundo sabe exatamente o que significa um domínio de dados. Todo mundo se enxerga num domínio de dados. Todo mundo conhece a tecnologia, como que eles usam aquela tecnologia. E a gente podia ficar explicando também a arquitetura medalhão. A gente trocou, ao invés de ficar falando arquitetura medalhão, silver, gold, não sei o quê, a gente começou a explicar a forma como a gente vai organizar os dados. Qualquer nerd que sentar lá vai falar, mas isso é data mesh, com arquitetura medalhão, com uma plataforma distribuída, mas como que você opera isso no dia a dia? Então, tinham dois grandes desafios. Como eu comentei, a parte de tecnologia e a parte de gestão desses dados, de como que a gente utiliza a informação, se a informação está boa, se deveria ter acesso, não deveria ter acesso, lembrando que a gente é um banco. Então, todo mundo aqui que tem uma conta no Santander, o que eu espero, o que os clientes esperam? Que confiem no nosso processo de garantir segurança dessa informação e etc. E quem não tem pode abrir a conta, tá? Então, o que aconteceu? Nosso time de arquitetura, cara, fez um trabalho muito bacana. Falou, cara, vamos entender todo o nosso ecossistema de dados, vamos criar um blueprint, vamos colocar as peças e, com base nos problemas que a gente tem que resolver, cara, é isso daqui que, no final das contas, a gente precisa implementar.
Cara, olha a quantidade de peças que tem lá embaixo. E os desafios, como eu comentei, de tecnologia. Então, o que a gente fez? A gente criou uma forma mais simplificada de fazer com que essas peças se integrem. A grande dificuldade que a gente tem, que a gente teve muito forte ainda no passado, a gente tem um legado enorme. Então, assim, se você olhar todos os bancos, eles têm muito Ctrl+M. Qual que é a forma de você fazer um Ctrl+M? Tem um PCP, você vai lá no PCP, abre uma requisição e etc. E aqui o que a gente precisou fazer? A gente precisou fazer um upgrade do Ctrl+M inteiro do banco para a gente poder utilizar um Ctrl+M as a code. Cara, não é fácil fazer isso, porque são milhares de aplicações que rodam, a gente precisava mudar o modelo operacional que a gente tinha no banco, como a gente operava aquilo no dia a dia. Então eu falei uma coisa. Aí a gente começa assim, não, tudo bem, mas os nossos cases de negócio, eles são muito mais difíceis de a gente ter previsibilidade. Quanto dado eu vou usar nos próximos 6 meses? Cara, ninguém sabe isso. Então a Cloud começa a ajudar a gente. E ela começa a facilitar o processo que a gente tem de integração. Só que, por outro lado, a gente tem sempre, obviamente, o desafio de custo. Mas isso daqui ele é muito difícil de fazer com que o usuário no dia a dia, seja um usuário de negócio, seja um usuário de tecnologia, interagir com isso daqui. E a gente fala sempre que o Maestro, que é a capacidade que a gente tem, é um framework de trabalho que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Como que a gente faz com que todas essas peças fiquem muito fáceis de ser utilizadas? E por que o Maestro gosta muito do Databricks? Porque muito do que a gente interage é sempre via serviço. Então, isso é muito legal, né, de quando a gente olha hoje, mas quem é Hadoopeiro aí sabe o que é difícil você ter uma arquitetura que ela seja escalável. Hoje, para vocês terem uma ideia, até antes da gente começar a migração do Databricks, a gente tinha 1.200 nó, cada nó com 1 TB de RAM. Então, olha o tamanho do ambiente. Para gerenciar isso não é nada fácil. E o que a gente fez aqui? A gente quis facilitar a utilização de qualquer peça de dados. Então, quando você olha hoje, se você entrar no Banco Santander e precisa criar um projeto de dados em streaming com escala, não tem problema. Você vai colocar Maestro e init. Puta, eu vou falar, cara, meu projeto é um tipo de projeto em escala, essa é a versão do Spark, e todo o scaffold, ou seja, tudo que você precisa fazer para trabalhar, conectividade e tudo, ele está pronto. Mas eu preciso deployar isso e tem coisa que eu dependo do Ctrl+M, tem coisa que eu dependo de um Airflow, cara, não importa. Tudo que você precisar, basicamente, com uma CLI, a gente consegue entregar toda essa experiência. Então, qual que é o nosso grande desafio? Cara, é a gente conseguir garantir escalabilidade, que eu acho que, no final das contas, todo mundo que trabalha nesse mundo tem esse mesmo desafio. O nosso desafio é brutal do ponto de vista de volume. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês. Só que, junto com esse volume, o que a gente quer? Uma experiência e uma produtividade dos times. Então, é muito legal a gente falar de tecnologia. Cara, é muito legal a gente falar dos frameworks. Mas, na prática, o que a gente quer? Uma experiência boa, que as pessoas não fiquem se preocupando em falar com diversos departamentos, porque empresa grande é sempre muito departamentalizada. Como que a gente coloca automação em tudo isso? Qual que é o resultado desse tipo de trabalho? Então, do lado esquerdo, se vocês olharem, é muito de como a gente trabalha com Open Finance. Então, o Open Finance, para quem não sabe, é você dar consentimento para um banco acessar as suas informações que estão em outro banco. Olha o crescimento exponencial que a gente tem. A gente tem quase 3 bilhões de server calls por mês. A gente tem um crescimento de 3.800%. A quantidade de use cases que a gente tem no dia a dia, cara, ela é brutal. Então, se a gente não pensar em como que a gente escala isso, a gente não consegue alcançar esse nível de escala. Por outro lado, do lado direito aqui, isso daqui é a quantidade de implantações que a minha área faz. Então, se a gente pegar o último mês, a gente implantou quase 1.900 vezes. Então, não é pouca coisa. Mexer 1.900 vezes na produção em um mês faz a conta de quantas vezes a gente mexe nela por dia. Qual que é o ponto?
muito teste automatizado, muita automação. Fazer isso num banco não é trivial. Para quem trabalha em banco ou já trabalhou em banco, mas tem GMUD, mas tem o comitê de aprovação de GMUD. Aqui não existe nada disso. Você apertou o botão, vai para a produção. Então, assim, é um desafio porque você muda o modelo operacional com muita tecnologia. E o que tem sido uma experiência muito boa é que a parceria plataforma, hoje, ajuda muito nesse processo. Então, desde como a gente cria o cluster, desde como a gente vai gerenciar um dado, desde como a gente vai usar um Optimize. Então, hoje a gente não gasta o tempo que eu precisava gastar para gerenciar Small File, certo? O que acontece? Esse tempo virou produtividade. Então, ao invés de eu ter tempo gasto com operação, o que a gente fez é transformar isso em dinheiro. Infelizmente, eu não posso dizer quanto dinheiro a gente tem, mas eu posso dizer que é bastante. Então, a escala disso daqui, ela é brutal. Essa parceria é uma parceria de longo prazo. A gente está bastante feliz com essa parceria. Mas o que eu tenho certeza é que, ao final disso daqui, o pessoal do Unity Catalog também vai criar o Marketplace, certo? Ele está dizendo que não sabe. Porque quando a gente consegue colocar isso tudo dentro do nosso stack, facilita muito o dia a dia. Muito do que a gente está fazendo, obviamente, tem um conjunto de pessoas muito talentosas aqui, com bastante vontade de transformar o banco, e, obviamente, o ecossistema tecnológico está ajudando a gente nessa jornada. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu.